Hoje nós estamos recebendo aqui no Sucesso no Campo Edson Hiroshi e o assunto é MIP, o manejo integrado de pragas. Edson é da Embrapa Soja. Edson, bom dia. Bom dia. Quando a gente fala de manejo integrado de pragas, tem uma cultura específica, tem um tipo de praga ou todas as pragas? Como é que a gente pode definir isso? Então, a gente precisaria, quando a gente fala em manejo integrado de pragas, né, a gente tem que pensar no sistema agrícola como um todo. A gente não pode pensar só no manejo integrado das pragas da soja, ou do milho, ou do algodão, ou do feijão. A gente precisa trabalhar essas pragas de forma conjunta, porque a praga que ataca a soja também vai atacar o feijão, às vezes ataca também o milho, às vezes também ataca o algodão. Por isso que é necessário que a gente compreenda todo o sistema agrícola e dessa forma a gente encontre formas que essas pragas elas não nos causem prejuízos. Esse é o objetivo básico. Seria aquela situação de menor e maior dano nesta ou naquela cultura, mas de modo que ela esteja presente, ela está presente em tudo? Sim, ela está presente em tudo. Um exemplo claro disso é mosca branca, né? Você tem mosca branca em soja, mosca branca em algodão, mosca branca em feijão, né? E ela vai transitando. É claro que em algumas culturas ela causa mais prejuízo, né? No caso da soja e do algodão, o grande problema é a mosca branca, porque ela vai causar aí um dano que a gente chama de indireto, né? A formação de fumagina em cima das folhas. Agora, já no feijão, é aquilo que ela transmite uma doença. Então, o prejuízo que ela causa no feijão não é a mosca branca em si, mas é a doença que ela transmite, a virose que ela transmite para o feijão, que causa esses danos devastadores. Nessas pragas aí, a gente pode dizer que o nematóide também tem importância grande? Sim, a questão dos nematóides também tem uma importância, né? É importante que o produtor conheça seu solo, né? Que ele saiba quais são as raças de nematóides que ocorrem, né? Inclusive, no caso de nematóides, o controle mais efetivo é a utilização de cultivares resistentes, né? No caso, quando você tem o conhecimento, você pode adotar algumas cultivares que são capazes de tolerar populações altas de nematóides. Edson, você falou agora dessa questão de conhecimento de solo e de cultivares resistentes, porque com essa que até a gente ainda vê muitas pessoas pensando que nematóide é tudo igual e acaba colocando uma cultura que às vezes ele pensa está fazendo uma rotação, está fazendo um manejo e ele está alimentando uma raça que talvez seja justamente a que está presente ali. A minha área realmente não é nematologia, né? Nós temos especialistas em nematologia lá na Embrapa Soja que podem falar com muito mais propriedade sobre a questão de nematóides. A minha área é a parte de pragas, insetos, né? Mas realmente é isso, é importante que o produtor conheça, né? Que faça análise de solo, que conheça as raças que ocorrem no solo, para que ele possa também adotar as medidas mais adequadas para mitigar esse problema. E quando nós tratamos desse manejo integrado das pragas, considera o tipo de cultura que ele faz aquela sucessão de milho, soja, às vezes uma integração, isso aí é considerado para fazer o manejo mais adequado para aquela situação ou o manejo integrado ele é geral? Que a gente tenta explicar aos produtores, né? Nós temos feito palestras no país inteiro, tentando conversar com os produtores, né? Estar próximos aos produtores, essa é a missão da Embrapa, que não existe uma receita de bolo, né? Aquilo que ocorre no Rio Grande do Sul não é aquilo que ocorre em Goiás, que não é o que ocorre no Maranhão. Em cada local você vai ter um complexo de pragas, um sistema agrícola operando, né? Você vai ter, por exemplo, aqui na região de Jataí, na região de Rio Verde, você vai ter soja, em sucessão logo você vai ter o milho, né? Então, esse tipo de conjuntura te permite que você tenha um complexo de pragas diferente, por exemplo, do sul ou mais acima no Tocantins. É por isso que
como eu posso dizer, o manejo integrado de pragas ele é customizado dentro da propriedade. E nesses casos, especialmente nas regiões sul e sudoeste do estado, aquele produtor que tem ainda a irrigação, é mais um detalhe a ser considerado na hora de fazer esse manejo para a sua propriedade? Sim, quando a gente fala em manejo integrado de pragas, a gente fala na questão da ocupação do espaço e do tempo, né? Então, uma coisa é a ocupação do espaço com a soja ou depois em sucessão com o milho, você tem essa ocupação tanto no espaço como no tempo. Quando você tem irrigação, você permite que haja a ocupação dessa área por um período maior durante o ano e dependendo das pragas que você possui, né, do complexo de pragas que você possui, você permite que elas transitem entre essas culturas, né, se elas forem todas sensíveis a uma determinada praga. Por isso que é importante que a gente faça o estudo caso a caso. Fala assim, a sua situação é essa, você tem isso, você tem irrigação, você tem pivôs, as culturas que você explora é feijão no pivô, soja na cultura de verão, você faz uma parte de milho. Então, tudo isso aí tem que ser pensado de forma conjunta para você desenhar o melhor plano de manejo para aquela propriedade. Ela não é uma receita de bolo onde eu posso falar, você faz isso, 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 né? Ela não pode funcionar para outra propriedade. Põe 200 ml desse, 5 daquele e assunto encerrado, não tem jeito. O que a gente tenta, a Embrapa como um todo hoje ela está preocupada com os custos de produção, principalmente das commodities de soja e milho, né? Hoje, porque o produtor não controla o preço da soja, ele não controla o preço do milho, é aquilo que o mercado oferece a ele. Então, se ele produz uma quantidade de soja, ele vai vender pelo aquilo que está sendo ofertado. Então, ele não tem esse controle. O que ele pode fazer? Ele pode fazer é reduzir custos, né? E ele também não consegue fazer como a indústria automobilística, por exemplo, eu não vou produzir agora, vou esperar para daqui 2 meses. A única forma é ele reduzir custos, né? Então, o manejo integrado de pragas não é só a questão de sustentabilidade ambiental, as questões de sustentabilidade econômica, né? Como é que será que realmente aquilo que eu estou fazendo, aquela condição de utilizar determinados inseticidas, fungicidas, herbicidas, aquilo já está me gerando rentabilidade ou simplesmente eu estou usando de forma impensada e podendo daí acarretar em maiores custos que vão ser cobrados a longo prazo, né? A longo prazo o produtor vai ter que pagar essa conta. Então a gente está muito preocupado com isso e então a gente vem com essa mensagem. Manejo integrado de pragas é uma tecnologia entre várias, né, que a Embrapa tem estudado. Então, o manejo integrado de pragas visa isso, você utilizar o produto correto na hora correta e tendo resultado satisfatório. Caso contrário, né, você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora e contaminando o ambiente, né, sem ter no final aquilo que é mais importante, que é lucro. Nós vamos para o intervalo e volto na sequência, que nós vamos falar um pouquinho do momento de começar esse manejo, antes, depois do plantio, enfim, daqui a pouquinho a gente volta.